O último versículo do capítulo 12 deixa bem claro, para que ninguém tenha dúvidas, sobre as duas principais características da igreja verdadeira aqui na terra. Existem outras características, mas aqui no verso 17 nós vamos encontrar duas. Aliás, a gente poderia mencionar até mais de duas, mas duas aparecem claramente. Vamos ler. Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Você viu isso? As duas características da igreja verdadeira são, número 1, a igreja verdadeira guarda os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. E a igreja verdadeira tem o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus, de acordo com Apocalipse 19, verso 10, é o espírito da profecia. Agora você começou a entender melhor. A igreja de Deus é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então você já pode parar e pensar, bom, se a igreja de Apocalipse 12 é aquela que guarda os mandamentos de Deus, deixa eu analisar, será que a minha igreja guarda os mandamentos de Deus? Será que a minha igreja tem o testemunho de Jesus, isto é, o dom da profecia? São perguntas que você tem que fazer a você mesmo. E notem que nós não estamos usando livros aqui e não estamos usando outro tipo de fonte de pesquisa. Nós estamos usando a Bíblia, porque a Bíblia é suficiente. A Bíblia é a palavra de Deus. Se você crê na Bíblia, então deve crer nessas palavras. Agora veja, isso é tão certo e tão verdadeiro que a primeira parte do verso 17 afirma algo impressionante. Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Viu isso? A Bíblia está dizendo que o diabo, que é mencionado aqui como dragão, ele está irado contra a mulher. Mulher é o símbolo da igreja. Ora, se o diabo está irado contra a igreja, significa dizer que esta igreja é a igreja de Deus. Porque se não fosse a igreja certa, por que o diabo estaria irado contra uma igreja errada? Por exemplo, se esta não fosse a igreja verdadeira, por que o inimigo estaria irado? Ou seja, o inimigo estaria irado contra ele mesmo? Seria um contrassenso? É óbvio que se a Bíblia menciona que o dragão está irado contra esta igreja, significa que esta igreja é a igreja certa. E por ser certa, por guardar os mandamentos de Deus, por ter o testemunho de Jesus, ela se torna alvo da ira do inimigo. Entendeu? Essa é mais uma característica para deixar bem claro que Deus tem uma igreja na terra. Agora que você sabe que Deus tem uma igreja na terra, que é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, e igreja esta que existe desde o começo do mundo, você agora tem que parar e pensar, e descobrir o seguinte: será que eu estou numa igreja fundada por homens? Será que eu frequento uma igreja do pastor A, do pastor B ou do pastor C? Porque em nossos dias é muito comum as pessoas falarem: eu sou da igreja do fulano de tal. Veja só uma coisa, a igreja de Deus existe desde o começo do mundo.